Olá, queridos irmãos e irmãs! Por que nós temos em alguns salmos o salmista desejando o mal dos inimigos, o mal para a família dos inimigos, o mal para os bens dos inimigos? Como entender esse tipo de salmo, já que a Bíblia também diz que nós devemos amar os inimigos? Eu sou o presbítero André Sanches, do blog esboçandoideias.com, e hoje eu vou te ajudar a entender esse tipo de salmo, onde o salmista, de forma dura, pesada, pede tudo de mal para a vida dos seus inimigos. Vamos entender isso com profundidade? Vem comigo, vamos para a minha lousa de explicações, crescer mais na palavra de Deus. Vamos lá? A pergunta completa do nosso leitor é a seguinte: por que em vários salmos o salmista pede a Deus o mal para os inimigos? Eu gostaria de entender melhor isso e como desejar o mal dos outros se harmoniza com o amar ao próximo. Hoje em dia, podemos orar dessa forma, pedindo o mal? Mais uma pergunta muito interessante que vocês mandam aqui. Agradeço muito e relembro a você que já tem nos acompanhado e os irmãos que estão chegando agora, que é a primeira vez aqui no canal, você pode deixar dúvidas aqui nos comentários e ela pode virar vídeo para responder a sua dúvida e também abençoar outros irmãos. Queridos, olha só, vamos começar analisando aqui, primeiramente, dois textos a respeito dessa pergunta colocada pelo nosso leitor. Salmo 69, 27 e 28, coloquei aqui na Nova Versão Internacional, que tem uma linguagem um pouquinho mais simples, para que a gente alcance mais rápido aqui o objetivo de entender esse tipo de salmo. Olha só que forte essa linguagem. Acrescenta-lhes pecado sobre pecado. Não os deixes alcançar a tua justiça. Sejam eles tirados do livro da vida e não sejam incluídos no rol dos justos. Olha só, um salmista aqui orando a Deus, pedindo graves punições contra os inimigos. Esse aqui é um tipo de salmo que nós temos na Bíblia. Agora, olha esse que forte. Salmo 109, versículo 9 e 10, que diz o seguinte: fiquem órfãos os seus filhos. Observe como o salmista deseja a morte dos inimigos. E viúva a sua esposa. Andem errantes os seus filhos e mendiguem. Olha que forte isso, né? Um desejo até sobre a família do ímpio. E sejam expulsos das ruínas de suas casas. Queridos, observe que nós temos aqui então um salmista trabalhando um tipo de pedido a Deus para que os inimigos e tudo que é relacionado aos inimigos, até mesmo a sua família, as suas posses, sejam alvo da punição de Deus. E esse tipo de salmo tem um nome dentro da teologia. Ele é chamado de salmos imprecatórios. O que é imprecatório? Tem a ver aqui com maldição, com praga. Eram salmos, então, onde os salmistas ali pediam a Deus que derramasse sobre os inimigos maldições, pragas, pesados castigos. E nós vamos entender, então, neste estudo, por que o salmista orava dessa forma e se hoje em dia nós podemos orar também dessa forma. Então, queridos, eu queria pedir para você, já vale a pena um estudo como esse, inscreva-se agora no nosso canal. Já estamos chegando a 200 estudos publicados e a nossa meta é alcançar 1000. Inscreva-se agora no nosso canal, ative todas as notificações aí no sininho e acompanhe o nosso trabalho com muito carinho. Deixe também o like se você gostar desse estudo. Olha só, irmãos, os salmos imprecatórios, então, esses salmos de maldição, de praga, eles contêm duros pedidos a Deus pelo castigo de inimigos. Mas vem uma pergunta agora na nossa mente. Por que os autores desses salmos desejavam o mal para os inimigos? Por que eles oravam dessa forma tão pesada a Deus? Para entender isso, precisamos fazer algumas considerações muito importantes e eu preciso que você fique até o final desse vídeo para entender isso bem. Primeira consideração a ser estudada. Qual é o contexto desses salmos? Eu quero dizer aqui com o contexto a época em que foram escritos. Quando os escritores escreveram essas coisas, como eles viviam, em que contexto, qual a época. Vamos entender um pouquinho disso para que a gente compreenda por que eles escreveram dessa forma. Primeira coisa, então, em qual contexto escreveram? Estamos falando aqui de salmos anteriores à lei. Que lei? A lei de Moisés. E também temos salmos do tempo da lei, ou seja, onde vigorava a aliança da lei de Moisés, que nós conhecemos bastante e está descrita lá, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Nesse tempo, então, nós não tínhamos ainda na mente
né, e nem mesmo revelada a esses autores, uma revelação plena dos planos de Deus, e principalmente dos planos de Deus para o julgamento final. Por exemplo, hoje nós sabemos que vai existir um juízo final, né? Por exemplo, analisando Apocalipse, nós temos isso muito claramente. E esse juízo vai ser quando os perversos serão plenamente punidos pela justiça de Deus. Mas essas pessoas que viviam nessas épocas anteriores à lei de Deus e no tempo da lei, elas tinham como base o quê? As alianças que Deus fez com elas nessas épocas. E essas alianças, obviamente, não eram ainda totalmente plenas. Elas continham pouca informação que era o suficiente para aquela época. E isso então aponta para a gente que essas pessoas tinham em suas mentes que o triunfo de Deus e do bem contra o mal se dava ainda aqui em vida. Então observe, elas não sabiam de um juízo final futuro e elas pensavam, obviamente, que quando Deus está triunfando no mundo é porque o bem está vencendo. Se o mal parece estar triunfando, é porque Deus então está perdendo. Daí nós temos um forte desejo no coração dessas pessoas, desses salmistas, de ver o bem triunfando sobre o mal, que nós observamos claramente aqui dentro dos salmos imprecatórios. Então, a vitória dos inimigos, né, aqueles homens malignos, para os servos de Deus dessas épocas, parecia indicar que Deus não estava fazendo a sua justiça, né, que era tão falada ali na lei. E olha só esse texto muito forte no Salmo 74, versículo 10. Até quando o adversário irá zombar, ó Deus? Observe como o salmista questiona o Senhor. Senhor, até quando o adversário vai zombar do teu nome? Será que o inimigo blasfemará o teu nome para sempre? Observe que ele utiliza aqui, né, até um exagero para dizer a Deus: Senhor, parece que o inimigo está triunfando, venha fazer a tua justiça. Então essa era a ideia que estava na mente desses autores que não conheciam ainda o conceito do juízo final. Então esse é o primeiro ponto. Segunda coisa a observar: o zelo pelo nome de Deus e pela glória do Senhor. Observe o seguinte: encontramos claramente nesses salmos um desejo grandioso dos seus autores, não de uma vingança pessoal, mas de honra ao nome de Deus, honra à justiça de Deus e um desejo grande do triunfo do bem sobre o mal. Então, nós observamos que eles claramente acreditavam que o triunfo dos inimigos e do mal representava uma afronta ao santíssimo nome de Deus. Observe esse texto, Salmo 109, versículo 21. Mas tu, soberano Senhor, intervém em meu favor por causa do teu nome. Livra-me, pois é sublime o teu amor leal. Então, o servo de Deus, nessa época, ele representa o próprio Deus nessa terra. Então, quando o servo de Deus ele estava sofrendo afrontas, ele sentia que o nome de Deus também estava sendo afrontado. E, de fato, né, nessas épocas antigas, ali as nações tinham os seus deuses e quando uma nação prevalecia, logo pensavam, o Deus dessa nação é mais forte. Então, quando o povo de Deus estava sofrendo na mão de inimigos, o sentimento do salmista é de que o nome de Deus estava sendo blasfemado. As pessoas estavam achando que o Deus de Israel era fraco. E eles então oram de forma muito forte para que Deus então julgasse esses inimigos de forma muito pesada para que o nome do Senhor fosse engrandecido. Além disso, nós temos muitas figuras de linguagem empregadas e que você precisa considerar na interpretação desse tipo de salmo. Olha só, nós temos uma linguagem poética aplicada a esses salmos e encontramos muito dentro deles um estilo de escrita, né, poético e muito utilizada uma figura chamada hipérbole, que você já deve ter ouvido falar nos estudos aí de português, que busca o quê? Usar exageros para chamar a atenção de uma realidade. Vou dar um exemplo aqui bem fácil para você. Aqui na minha região, no momento em que eu estou gravando esse vídeo, está muito calor. E quando está muito calor, a gente fala, nossa, hoje parece que está uns 1000 graus. Obviamente, não está 1000 graus. Então a gente usa a hipérbole, que é essa figura de linguagem para exageros, para dizer que está um calor excessivo, muito grande. Agora observe essa figura nesse salmo. Salmo 58, versículo 10 e
11. Alegrar-se-á o justo quando vir a vingança. Banhará os pés no sangue do ímpio. Olha essa figura forte de linguagem. Banhará os pés no sangue do ímpio. Evidentemente que o justo não vai lavar os pés com o sangue do ímpio. Temos aqui uma figura de hipérbole para mostrar o quê? Que ele está buscando a vingança. A vingança aqui no caso de Deus. Deus derramando a sua vingança e trazendo o mal, ou a punição sobre o ímpio, e assim o nome de Deus sendo engrandecido. Então se dirá, na verdade, a recompensa para o justo. Há um Deus com efeito que julga na terra. Então observe o desejo forte de buscar a justiça de Deus, e sempre aqui, naquele contexto que eu expliquei no primeiro ponto, de que eles não conheciam ainda o conceito do julgamento final que nós temos aí hoje revelado para a gente no Evangelho após Jesus Cristo. Então, na interpretação desse tipo de salmo, fique bem atento a todos esses pontos. Mas quero trazer ainda mais alguns pontos importantes que eu vou passar rapidamente aqui para não alongar demais esse vídeo. Olha só. Os salmos imprecatórios que pedem então essas maldições e pragas contra os inimigos, não se trata de ódio pessoal, ok? Mas de zelo pela causa de Deus. Então o que nós temos? Era Israel e Deus, ok? Ou seja, o povo de Deus e o seu Deus contra os inimigos, o mal e os seus deuses. Então nós temos aqui na mente dos autores essa guerra do Deus Todo-Poderoso que eles criam contra os outros deuses que as nações criam e que não eram nada, mas que na mente desses autores, então, estavam guerreando ali de uma forma que aquele que prevalecesse indicava, então, o mais forte, aquele que era o justo. Então, os autores, eles tinham que pedir muito que o Deus de Israel prevalecesse. Isso trazia um senso de que a justiça de Deus estava sendo realizada nessa terra. E aqui nós temos mais um ponto. Não é também justiça feita pelas próprias mãos. A Deus pertence a vingança. Então você observe que os salmistas, eles oram pedindo isso a Deus. Eles não desejam aqui uma vingança puramente pessoal e uma justiça pelas próprias mãos, mas que Deus realizasse esse tipo de punição sobre os ímpios. Observe esse texto dentro da lei. Deuteronômio 32, 35, Deus diz o seguinte: a mim me pertence a vingança, a retribuição a seu tempo quando resvalar o seu pé, porque o dia da sua calamidade está próximo e o seu destino se apressa em chegar. Então nós temos um texto onde Deus diz: a mim pertence a vingança. E o que é a vingança de Deus aqui dentro da Bíblia? Eu tenho um vídeo sobre isso, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para você assistir, ok? Explicando o que é a vingança de Deus dentro da palavra. Mas aqui em termos gerais é o derramamento da justiça de Deus, a retribuição exata, justa e plena de Deus contra os ímpios, ok? Então é importante considerar esse ponto. E também a revelação completa do amor de Deus e do juízo final veio com Jesus Cristo. Esses autores lá de antigamente não conheciam plenamente essa revelação. E nós hoje nós conhecemos. E aí, dentro disso, para a gente fechar, nós temos então essa pergunta. Tá, lá nos Salmos tem esse tipo de oração, mas e hoje? Eu posso hoje orar pelo mal dos meus inimigos, assim como faziam os salmistas? Eu posso pegar um salmo desses e orar a Deus, por exemplo, sobre um vizinho que está me fazendo mal? Orar o salmo, assim como o salmista, sobre a vida desse vizinho e pedir todo esse mal sobre ele e sobre a sua família? Será que eu posso fazer isso? Eu vou te explicar a partir de agora. Mas antes, um recadinho rápido. Se você gosta de estudar a Bíblia, aqui no primeiro comentário desse vídeo tem uma aula do meu curso Conheça a sua Bíblia de capa a capa, onde eu estudo a palavra com você de Gênesis a Apocalipse, indo ali praticamente capítulo por capítulo, estudando geografia, dificuldade de interpretação e muito mais. Faz sentido para você um estudo como esse? Então assista essa aula, veja se você gosta e se gostar, as turmas estão abertas. Queridos, olha só, após a plena revelação que nós tivemos em Jesus Cristo, não temos mais qualquer necessidade de orar buscando o mal dos inimigos. Mas como assim, presbítero? Olha só, hoje nós sabemos de uma forma mais plena a revelação da justiça de Deus. Sabemos sobre os planos do Pai de julgar a todos
no dia do juízo final. Então, nós não temos mais, como antigamente, aqueles autores, essa ideia de que Deus precisa fazer uma justiça aqui para a gente ver, senão, né, o nome de Deus vai ser blasfemado. Não, a gente já sabe, como a Bíblia nos revela, que todo joelho se dobrará. A gente já sabe que haverá um dia do juízo. A gente sabe tudo isso. A gente sabe que haverá a segunda vinda de Cristo. E tudo isso, então, faz em nosso coração, traz ao nosso coração uma tranquilidade de saber que, ainda que pareça que o perverso está prevalecendo nessa terra, essa não é a realidade do perverso. Ele vai ser punido por Deus no dia do juízo. Mas nós podemos fazer o quê? Orar pela justiça de Deus, orar para que Deus julgue a nossa causa, isso sim, mas também podemos, conforme a Bíblia nos orienta, orar pela transformação dos inimigos. Mateus 5,44 diz o seguinte: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelo que vos perseguem. Olha que interessante, o apóstolo Paulo ensinou a gente a impactar o inimigo com o amor de Deus. Olha que forte esse texto, Romanos 12, 20 a 21. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Eu tenho texto explicando aqui sobre as brasas vivas. Vou deixar para você aqui também na descrição do vídeo para você assistir. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Então observe que a ótica do Novo Testamento é um pouco diferenciada. E isso porque a nossa revelação é mais plena, maior do que a dos salmistas. Mas isso não significa, queridos, que não devemos desejar a justiça de Deus, a punição dos que cometem crimes e a plena realização da justiça de Deus no mundo. Por isso, nós podemos sim orar e buscar a Deus ou em Deus essa justiça, ok? Mas claro, sempre de uma ótica diferenciada, pois nós temos aí uma revelação maior agora a respeito do juízo final. Queridos, espero que tenham gostado. Vou deixar para você mais um vídeo aqui para você assistir e uma playlist. Olha que interessante, eu criei várias playlists para você aqui no canal, onde você pode deixar tocando ali e aprender vários assuntos aí, em torno de uma hora e pouquinho, e estudando vários assuntos e aprender mais da palavra de Deus. Portanto, se ainda não se inscreveu, inscreva-se agora no canal. Fico por aqui, até o próximo estudo. Fica com Jesus.